Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1 da Unidade Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast Unicesumar. Meu nome é Alan e hoje eu estou aqui novamente com a professora Laís. Tudo bom, prof? Tudo beleza? E hoje, no nosso segundo episódio, estamos muito felizes, já fizemos alguns ajustes, né? Semana passada, a gente fez o lançamento do primeiro episódio. Eu particularmente achei que a gente ia ter umas de 30 a 50 acessos, de 30 a 50 visualizações, que pro nicho que a gente está fazendo, né, que a gente está liberando esses episódios, eu já achava que era demais. Mas no primeiro dia bateu 100 visualizações, então eu tô muito feliz de verdade. Muito feliz. Quero agradecer quem compartilhou, quem curtiu. É devagar mesmo, é pouquinho, né? Hoje, no mundo onde a gente tá com milhões de acessos, canais com, né, milhares e milhões de seguidores, de apoiadores, de membros, etc. Fiquei feliz. Fiquei bastante feliz com os nossos 100 acessos. Continuem acessando, se inscrevendo. Não adianta só assistir, pessoal, se inscrevam no canal. Exatamente. Então, dito isso, eu quero agradecer de verdade, agora que a gente realmente vai entrar com força aqui nos episódios, com esse projeto. Quero agradecer nominalmente a galera da técnica que ajudou a gente pra caramba nessas últimas semanas. Então, o Igor tá ali fazendo toda a parte da operação. Valeu, Igor. Ao Jonathan, que fez todo o ajuste de áudio aqui pra gente. O João também, que deu um mega suporte. Então, todo mundo que tá envolvido. O professor Rodrigo, que estava aqui na semana passada também, a gente quer agradecer, né? Porque ele também deu start, deu ok para que a gente fizesse isso. Professora Laís. Então, para acabar com essa rasgação de seda, né? Muita felicidade, agradecendo a todo mundo. Vamos à apresentação do nosso convidado. Sim. Então, vamos lá. Vamos passar. O currículo é longo, o currículo é grande, o currículo é muito longo. Então vamos lá, vou tentar ser breve aqui. Vá. Então, nosso querido convidado de hoje tem graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, curso de extensão de fabricação de queijos finos pela ETL Queijos, também pelo EPG, na qual hoje ele é um docente convidado. Então ele fez o curso e hoje ele, né, também ensina. Participou como trainee na Ludwig Farmstead Creamery pelo The Ohio Program em Illinois, nos Estados Unidos, pelo Ohio State University. Trabalhou no restaurante e confeitaria do Parque Histórico de Carambeí. Possui mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UEPG também, com foco em análise sensorial de alimentos como ferramenta de qualidade para descrição de produtos e análise sensorial com consumidores. Eu poderia dizer que estou terminando, mas não estou nem na metade. Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa também, com ênfase em queijos semiduros, adicionados de especiarias e análise sensorial com consumidores. Tem pós-graduação em Tecnologias Educacionais e Docência no Ensino Superior, Gestão Estratégica em Negócios Gastronômicos e curso de Gestão em Bebidas e Harmonização. É docente dos cursos de Nutrição e Gastronomia aqui da nossa querida Unicesumar Ponta Grossa, certo? Nas disciplinas de Gastronomia Molecular, Confeitaria, Enogastronomia e Bebidas, Química de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Gastronomia e Culturas Alimentares, Dietética e Nutrição, Planejamento Físico Organizacional, Cozinha Clássica, Cozinha Internacional. Acabou? Agora, respira. Respiramos? Vamos lá. Agora sim, eu posso dizer que eu estou acabando. É docente também da Universidade Estadual de Ponta Grossa no curso de Engenharia de Alimentos nas disciplinas de Tecnologia de Cereais, Tecnologia de Bebidas, Nutrição e Alimentos Especiais, Estatística aplicada à Engenharia de Alimentos, Tecnologia de Produtos Agropecuários, Tecnologia pós-colheita, Tecnologia de Cereais, Introdução à Engenharia de Alimentos e é mestre queijeiro da Retorp, certo? Aquele local onde vocês vão e tiram belas fotos nos campos de lavanda, vocês não faziam ideia, tá? Que o mestre queijeiro de lá, um dos donos, pessoa importantíssima, está na mesma instituição de vocês. Com vocês, professor Paulo Ricardo Loss. E aí, Paulo, tudo beleza? Tudo tranquilo? Beleza, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Não, imagina. Bem lisonjeado de estar aqui, né, com vocês, sendo o segundo convidado. Estou me sentindo importante. Não. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de receber você aqui. É verdade. Bom, vamos começar como a gente sempre começa. Teve um episódio. Isso, mas tudo bem. Mas como Na começamos nossa assim, cabeça, esse projeto já tá bastante. como começamos assim da última vez, é como a gente sempre começa. Isso. Não deixa de ser. Não. Então, a primeira coisa que a gente quer saber, né, já remetendo ao nome do podcast, histórias. Conte sua história. De novo, como você começou, se
toda essa parte de engenharia de alimentos era o que você queria fazer? Ou não, se você fez um curso antes? Enfim. Então, eu sempre gostei muito de muitas coisas, como vocês podem ver pelo meu currículo, né? Sim, longo. Longo. E eu sempre tive muita dúvida do que fazer da minha vida. Então, quando você tem 16, 17 anos e tem que escolher o que você vai fazer o resto da vida, é uma situação complicada, né? E eu sempre gostei muito de história, biologia, gostava muito de química. Então, artes, eu gostava muito também. Gostava muito de muitas coisas, né? E eu tive muita dificuldade em escolher. E quando a minha mãe trabalhava, minha mãe também é professora, né? Então ela trabalhava e eu tinha que ficar em casa cuidando dos meus irmãos menores, porque ela trabalhava o dia todo. E nesse de ficar em casa, eu tinha uns 12 anos e eu já fazia uns bolos, pegava o livro de receita dela e ia fazendo, testando. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Só que na época que eu fui fazer o vestibular, não tinha nenhum curso de gastronomia aqui na região, né? E aí eu fui para o mais próximo possível. Fiz vestibular para nutrição, que eu passei. Fiz vestibular para tecnologia de alimentos, que, na verdade, eu não fiz vestibular porque meu pai esqueceu de pagar o boleto. Então, eu não fiz na UTF. Mas eu fiz os dois para o IPG, o PSS e o vestibular normal, e passei nos dois. E aí eu decidi fazer engenharia de alimentos, que era o que mais se aproximava da gastronomia, digamos assim. E não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver com gastronomia e engenharia de alimentos, é focado para engenharia, para produção industrial de alimentos, né? E fui fazer o curso. Curiosidade, reprovei no primeiro ano. Eita. Porque era muito cálculo, né? Era muita conta e eu gostava da parte de biologia, química, matemática nunca foi meu forte, assim, né? Que eu gostasse de matemática. Então, eu fiquei retido no primeiro ano, só que eu falei, não, vou passar nessas matérias, não, eu sou capaz, né? E aí fui lá, estudei, nunca nem fiquei de exame mais, passei direto em tudo e foi pra frente. Era só uma questão, assim, de imaturidade, né? Quando a gente entra na faculdade com 17 anos, a gente é um pouco imaturo ainda, até entender como a universidade funciona, que tem mais cobrança, que você tem que se virar, ninguém vai pegar na tua mão para mostrar como que faz, Isso é um pouco cruel, né? Assim, para jovens. Eu acho que a gente entra muito... É que nem você falou. Com 17 anos, cara, é muito difícil você saber exatamente o que você quer para entrar, Imagine, né? Pensar, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Mas eu acho que hoje está melhor. Quando eu vejo, assim, essa... Talvez seja mudança dos tempos geracional, assim, dos pais darem um pouco mais de liberdade para os filhos quanto a isso. Porque antigamente, cara, você entrava no curso, né? Dependendo da família que você estava inserida, etc., você vai com aquele curso até o fim. Hoje eu vejo a mudança maior das pessoas, tipo, pulando, assim, de um curso pro outro, experimentando. Isso é bom. Eu acho isso positivo. Mas o que você falou é justamente isso, né? Você queria um curso de gastronomia, o mais próximo que você conseguiu seria engenharia de produção... engenharia de alimentos, mas tem o engenharia na frente, né? Que vem toda a parte de cálculo que muitas vezes quem tem muito paixão por cozinhar, quer fazer a gastronomia, acaba esquecendo que tem toda essa parte de cálculo. Mas acabou que deu certo, né? Aí depois chegou nas matérias gostosinhas das tecnologias e ciências de alimentos, que daí você vê a panificação, você vê lá as bebidas, você vê a análise sensorial, e daí são áreas mais leves, assim, e que daí eu peguei realmente uma paixão pela área de alimentos, né? Entendi. Quando chegou a fase final do curso, a gente tem que fazer o estágio obrigatório, né? E aí surgiu essa oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Então, era uma vaga e foi aberto para engenharia de alimentos para minha turma. Aí a gente tinha que fazer uma entrevista em inglês e eu fui com 14 colegas para essa entrevista e eu acabei passando, né? O professor que fazia a seleção, ele falou, não, teu perfil é muito o perfil que eles estão precisando lá, você vai. E aí eu fui, entrei de cabeça nisso, falei, não vou perder a oportunidade, né? Vamos. Aí fui para fazer o estágio obrigatório na metade do ano. E fiquei até dezembro, quando eu voltei para me formar. E lá era uma queijaria parecida com a do Dorp que eu tenho hoje. Né? Era uma queijaria que era pequena, produção artesanal. E eu aprendi a fazer queijo lá. Né? Eu fiz queijo lá durante um ano, todos os dias. Então eu aprendi bastante, assim, foi uma imersão. E eu participei de todo o processo da fábrica, porque era só eu que trabalhava nessa fábrica. E eu tive que fazer meio que de tudo, assim. Foi um período bem difícil, assim, da minha vida, quando eu estava lá, porque eu estava sozinho, num país estranho, eu não tinha amigos, porque ninguém trabalhava comigo, tinha uma senhora, digamos assim, ela tinha uns 40, 50 anos, assim, que fazia as vendas dos queijos e ela era o único contato que eu tinha ali. E foi uma fase bem difícil, porque
eu estava sozinho. Aí quando eu cheguei lá, eu tinha um carro que estragou, eu não tinha dinheiro para consertar. Eu não tinha internet, porque não conseguia consertar a internet, eu não conseguia contato com a Isso minha era que família. ano, Paulo? Mais ou Isso menos? foi em 2011. 2011. Uhum. E não tinha acabado de surgir assim o WhatsApp, Instagram, não tinha essa comunicação fácil em rede social que a gente tem hoje, né? Inclusive, uma das minhas primeiras fotos do Instagram é de lá, né? Então, tinha acabado de surgir assim aquele Sim. boom do Instagram, né? E foi uma fase meio complicada, assim, e eu meio que entrei em depressão lá, né? Eu digo assim, eu chorava todos os dias. Eu chorava mesmo, assim, de soluçar, de que, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sim. E o meu apoio aqui eram amigos que falavam, não, você vai conseguir, você é forte e tal. E isso me ajudou bastante a Prosseguir. conseguir superar aquela situação. né? Mas lá você não conseguiu fazer... tinha essa senhora que você falou, mas é pela própria estrutura da fábrica ser mais enxuta? Ou assim, pelas pessoas serem mais fechadas? a cidade, não, também. Mas a cidade que eu tava tinha 800 habitantes. Nossa! Nossa. Era no meio do nada. Do lado da minha casa tinha um mato e uma plantação de milho. Só. Aham. E eu tinha... Illinois é norte? Chicago é Illinois, né? Ficava 2 horas de Chicago, Aham. a minha casa. E eu nunca fui Frio pra pra Chicago. caramba. Muito frio. Peguei Aham. menos 14 graus. É um choque beleza. cultural muito grande, né? Além do todo choque cultural, eu tava no meio do nada. Pra eu fazer compra, pra eu ir no McDonald's. Na cidadezinha tinha 800 habitantes, mas tinha um McDonald's. Óbvio, tinha um This McDonald's is no America. Subway, um na frente do outro. E daí, eu tinha que pegar o carro pra ir, porque ficava, tipo, a 4 quilômetros da minha casa. O Caraca. McDonald's, o mercado mais próximos, assim. Mercado Grande ficava só em outra cidade, era, tipo, 50 minutos dirigindo. E esse carro, o pessoal da fábrica te deu ou você comprou Não, lá? eu comprei lá, porque carro lá, Carro lá é eu baratão, paguei né? $1.000 no carro, era barato. E o dólar na época também, né? Ô, É, saudade. nossa, era 2 e pouco dólar. E daí, foi uma fase, assim, complicada, mas acabei superando e isso também me trouxe um crescimento pessoal muito grande, Sim. né? Eu tive que lidar com vários conflitos internos que eu tinha, né? E estando sozinho lá e você tendo que trabalhar, o trabalho também ajudou a não cair numa depressão, porque eu tinha muita coisa para fazer, então eu ocupei a minha cabeça com o trabalho, né? Sim. Mas quando eu voltei para cá em dezembro para me formar, eu parecia um doente, assim. Eu tava, tipo, com 50 quilos. E eu tenho 1,80 m, então eu tava magro. Minhas fotos de formatura estão horrorosas, porque eu tava, tipo, Caraca. muito feio, porque eu tava bem doente, assim. E pior, quando eu me formei, eu tive que voltar lá para ficar mais 6 meses. E eu voltei, não querendo voltar, mas eu voltei porque eu falei, não, eu me comprometi a ficar um ano, eu vou ficar um ano. Tanto que no último dia eu fiquei certinho um ano. Né? Eu não fiquei nem um segundo a mais, assim. Eu só queria voltar. Tem gente que fala assim, você perdeu a oportunidade, por que não ficou lá e tal? Pô, perdeu a oportunidade. Ficou um ano trabalhando, fazendo queijo todo dia. Mas tem muita gente que fala, você devia ter ficado lá, pedido green card, né? E feito sua vida lá. A vida lá é muito fácil, é muito gostosa, assim, né? Tudo é muito barato, o combustível é barato, Você carro tem é barato. serviços pra tudo, né? Isso, é uma vida fácil, digamos assim. Sim. Tanto que eu guardei bastante dinheiro e eu comprei um apartamento quando eu cheguei aqui. Eu dei entrada num apartamento. Então, foi um processo assim de muito crescimento, tanto pessoal quanto profissional, né? Aí, beleza. Passada essa fase da minha vida, que foi tensa, mas foi boa também, né? Eu voltei para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil com aquela mentalidade. Nossa, né? Eu tenho uma experiência internacional no currículo, né? Eu fiquei um ano trabalhando nos Estados Unidos, eu vou conseguir um emprego assim que eu chegar. E não foi essa a realidade. Eu fui e fiz algumas entrevistas de emprego em indústrias de alimentos grandes, mas o meu perfil não se adequava a grandes indústrias, né? Você tem que ter um perfil um pouco mais agressivo, você, né, tem um perfil das indústrias que eles gostam. E eu não era esse perfil, eu fiz várias entrevistas. E chegou uma época assim que eu já estava aqui fazia uns 3 meses e não tinha achado nada ainda. Tava morando com meus pais e tudo, daí tem todo aquele choque também de voltar, depois de anos morando sozinho, você volta a morar com os pais, tem todo esse choque. Aí eu falei, eu preciso de um emprego. Comecei a conversar com amigos, viu, tô precisando trabalhar. E uma amiga minha falou, no Parque Histórico tem vaga para garçom. Eu falei, então vamos, né? Eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, eu só trabalho, eu gosto de trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Você é de Carambeí? Eu sou de Carambeí. Você é de Carambeí. Nascido e criado. Isso. E daí eu vim para Ponta Grossa para graduação e daí tava em Carambeí de novo nessa época. E aí conversei lá no Parque Histórico e comecei, né? Comecei a trabalhar como garçom, como atendente. Eu nunca tinha feito isso, fiz
vários amigos lá me ensinaram como é que fazia, tudo. E eu gostava de atender. Só que nesse meio tempo, uma das moças que trabalhava na cozinha sofreu um acidente de moto e teve que ficar afastada por 6 meses. Uhum. E aí não tinha ninguém para substituir ela. Daí eu ouvi uma conversa e eu me enchei. Eu ouvi a porta se abrindo e eu me Sim. joguei. Eu falei, olha, eu cozinho, eu sei cozinhar, né? Sou formado em alimentos, se vocês quiserem eu posso fazer uns testes para vocês verem como que é os meus pratos. E aí a gerente de lá falou, não, faça então e me traga aqui que eu quero ver. Aí eu fiz bem caprichadinho lá e ela falou, não, pode ficar na cozinha então, já que você fez rapidinho, fez bem feito, pode ficar. E aí na cozinha eu fui colocando em prática o que eu tinha aprendido na graduação. Então preenchimento de planilha, recebimento de matéria-prima, fazia os produtos da cozinha também, que eu sempre gostei de cozinhar, né? A minha formação não é gastronomia, mas eu sempre gostei. E aí fui evoluindo. Uhum. Chegou o momento que, conversando com colegas que já estavam no mestrado, eles falavam, você tem perfil de fazer mestrado, né? Você, quando a gente estava nas aulas, você gostava de ensinar, você sabe apresentar muito bem, eu acho que você seria um bom professor, você devia fazer um mestrado, né? Porque eu estava, assim, na cozinha do Parque Histórico, ganhando a mesma coisa que alguém que fazia mestrado fazia. Uma bolsa, né? Uma bolsa, né? E o trabalho de um mestrado talvez me abrisse mais portas. Uhum. E daí eu fiz a prova do mestrado, eu passei. E no dia que saiu o resultado, me ligaram de uma vaga de emprego na empresa Vapsa, em Castro, para ser coordenador de qualidade e tal. E aí eu tive que colocar na balança. São várias escolhas que a gente faz na vida, né? Ou eu ia para a indústria, que eu já estava tentando há um tempo, ou eu ia fazer mestrado. Aí eu coloquei na balança. Se eu desistir do mestrado agora, provavelmente vai ser difícil eu voltar a fazer mestrado. E a vaga na indústria sempre vai surgir. Com o mestrado pode ser que eu consiga de novo mais fácil, mais tarde, né? Eu falei, não, então eu vou fazer mestrado, né? Vou fazer a pesquisa, vou receber quase a mesma coisa e, né, é uma área que eu quero seguir. Decidi para minha vida que eu ia fazer mestrado. Mas você falou que não, talvez você não tivesse um perfil um pouco mais agressivo para a indústria, assim. Isso veio de você ou você achava que... Você recebeu esse feedback? Eu acho, isso eu assumo para mim. Uhum. Até porque hoje, olhando, eu acho que eu não me encaixaria numa indústria grande. Vendo assim como os meus colegas eles têm que trabalhar, a pressão que tem dentro de uma indústria, né, as responsabilidades são diferentes do que as que eu tenho hoje. Hoje eu tenho muitas responsabilidades, mas são diferentes, né? Uhum. E eu acho que eu não ia conseguir me adaptar pelo meu próprio perfil, né? Eu sou mais calmo, eu sou mais tranquilo e eu acho que se eu tivesse que coordenar uma equipe muito grande numa indústria e eu acho que eu não ia dar conta. Na minha percepção, eu acho que eu não ia dar conta, né? Talvez hoje até desse, que a gente amadurece, né? Mas naquela época eu acho que eu não daria conta. E talvez também se tivesse entrado no mestrado... Não, perdão. Se você tivesse entrado na indústria aquele tempo, aquilo tomaria conta de você mesmo. Sim, Talvez você eu não tivesse teria, feito né? mestrado, doutorado. Então, eu depois. sempre acho isso, que as coisas acontecem por um motivo. Uhum. Tudo que acontece na nossa vida, todas as escolhas que a gente faz e portas que se abrem, eu sempre falo isso para os meus alunos, inclusive. Qualquer janelinha que se abre, você fala assim, hoje eu tenho a possibilidade de dizer não. E eu aprendi a dizer não. Uhum. Mas nessa época eu dizia assim para tudo. Tudo que aparecia, vamos, eu faço, eu vou. Não, pode contar comigo. E eu ia atrás, e eu fazia tudo. Uhum. Acho que por isso que eu tenho um currículo assim extenso. Que todo mundo vê meu currículo e pensa, nossa, tão novinho, já fez tanta coisa. É porque eu não dizia não para nada, eu dizia Sim. sim para tudo. Não, mas vamos dizer que foi sorte, Paulo. Ah, Vamos com dizer que foi- certeza. Vamos falar que foi sorte. Com certeza, vou dizer Vamos que falar foi foi sorte. A gente conta também com a questão do destino. Não que, meu Deus do céu, não tô dizendo que foi sorte sua a moça ter caído de moto e se machucado, pelo amor de Deus. Mas assim, você tava pronto. Houve uma situação, mas você estava pronto também para assumir lá Sim, a são parte janelas da cozinha, que né? se abrem, mas você precisa abrir a cortina. Exatamente. A janela está aberta, mas se eu não ouvisse a conversa, eu não me metesse ali falando, olha, você não quer que eu faça teste, não quer que, né? Talvez não tivesse Exato. acontecido tudo que aconteceu. E preparado. Porque essa experiência que eu tive também de trabalhar na cozinha do parque foi uma janela que se abriu, depois me deu a capacidade de poder trabalhar aqui no Sesumar, por Sim. exemplo, né? Uma coisa leva a outra. Cara, mas é o que o Steve Jobs... vamos citar nomes famosos. Mas é que o Steve Jobs falou isso naquele discurso de Stanford. Você só consegue ver... você só consegue ligar os pontos pra chegar... Onde você Pra tá. observar onde você tá, olhando pra trás, né? Sim. Porque a gente planeja, a Sim. vida vem
te dá uma porrada, né? Várias, né? Sim. São vários Eu obstáculos que sempre você tem falo, que eu sempre vencer. tenho plano A, B, C e D. Nenhum dá certo. Exato. Nenhum dos que eu fiz até hoje deu certo. O que acontece é que você tem o plano A, de repente aparece um plano E ali que você não estava esperando. Exato. Vamos pegar o E, então, já que tá acontecendo, Uhum. vamos lá. Aí você deixa todos os outros pra trás e faz novos planos. Mas é E engraçado quando você olha pra trás e vê justamente esses pequenos pontos, essas pequenas oportunidades, esses pequenos caminhos que você pega, né? Sim. Que aquilo faz toda a diferença Faz lá na toda a frente. diferença. E no momento a gente fala, né? Às vezes você tá até meio mal, assim, putz, cara, mas eu vou, sei lá, tô sem fazer nada aqui, terminei o doutorado, eu me confessando aqui. Terminei o doutorado, tô sem fazer nada. Sabe, o que eu vou fazer? Eu sei mexer um pouco com Photoshop, sei mexer um pouco com edição de vídeo, vou fazer algumas coisas pra ver se eu levanto uma grana, fazer um cartão de visita, fazer uns vídeos promocionais, tal. Entrei no Sesumar, agora eu tô trabalhando com podcast. Eu tô usando todo aquele negócio que eu aprendi lá atrás, meio que, né, pela necessidade de ganhar uma graninha ali semanal, você aplica lá na frente, né? Nossa, meu exemplo foi horrível, gente. Mas assim, Foi nada. é que vocês entenderam, né? Mas é justamente isso, né? Se você tivesse, tipo, vestido assim, né, uma roupa assim de glamour, fala, não, eu fiz... trabalhei com queijo lá fora, né? Tenho experiência internacional. Eu não vou trabalhar de garçom, né? Eu não vou trabalhar na cozinha, mas não, né? E, na verdade, eu acho que também... E todo esse contexto é uma coisa que os nossos alunos enfrentam, né? Uhum. Porque eles são muito novinhos nos primeiros períodos, principalmente. Eles chegam muito novinhos, né? 17 anos. Às vezes eles não têm certeza se é aquilo que eles querem seguir. Eles encontram dificuldades. E dificuldades de... como é que eu vou pegar DP? Eu vou ter que fazer a sub. E é normal, todo mundo passa por isso, Sim. né? E se for preciso trocar, eu vou ter que trocar de curso. Poxa, troca, aproveita que você tá nova, né? Sim. E daí teve uma vez que uma aluna olhou pra mim e falou assim: nossa, prof, então quer dizer que não melhora depois que a gente se forma? Não, é daqui pra baixo. Daqui pra frente é só daqui pra trás. Mas assim, é daqui pra baixo, mas é bom. Porque se você acha que você gosta de fazer, isso é importante. Porque eu gosto muito de trabalhar com a área de alimentação, toda a área de alimentação. Eu gosto muito, sempre gostei, né? E aí a gente faz as coisas, claro, eu preciso de dinheiro para viver. A gente faz também pelo dinheiro. Sim. Mas fazer pelo dinheiro, uma coisa que você gosta de fazer, é bem Melhor. diferente do que só fazer pelo dinheiro, Sim. né? Eu não ia, por exemplo, conseguir ficar num banco atrás de um computador o dia todo sentado lidando com planilhas financeiras e tal. Né, fazer um teste, um concurso para banco, por exemplo. Meu Deus, é o terror da minha vida. Eu gosto de coisas dinâmicas, de mudar, né? Então, eu acho que isso faz bastante diferença, achar o que você gosta de fazer. Né? Antigamente, nos anos 70, ali, as pessoas trabalhavam para ganhar dinheiro e sustentar a família. Sim. Era essa a meta. Hoje a gente faz isso também, mas o ideal é que a gente faça com o que a gente gosta, né? Então, achar o que gosta de fazer. É geracional, né? Essa busca eu acho pela estabilidade, você ter aquele dinheiro guardado e tal, acho que tá mudando um pouco, Sim, né? Acho que antes, as gerações anteriores, sei lá, os baby boomers, nossos pais, né? Eles, acho que tinha mais esse investimento no material. Né? No terreno, na casa, no carro. Eu acho que, pelo menos vejo por mim, né? A gente talvez esteja um pouquinho mais focado na experiência. Viagem, mais um enriquecimento pessoal, digamos assim. E a geração próxima da nossa acho que tá mais desprendido disso ainda, né? Porque, sei lá, eu ainda tinha aquela coisa, não, eu quero ter o meu carro, quero ter meu apartamento, quero viajar. Sim. Hoje a molecada já, cara, por que eu vou ter um carro se eu posso ter Uber? Entendeu? Cara, você não tem mais aquela gana, assim, de eu vou fazer 18 anos, né? Vou fazer 18 anos, quero tirar minha carteira e tal. Não, tipo, hoje a molecada tá preocupada com outras coisas. As conquistas são diferentes, né? Vai São. mudando. E não tá errado, né? Acho que Não. é justamente uma coisa geracional. E volta também naquela questão que a gente já estava falando agora há pouco, assim, de ser muito, muito engessado, né? Por exemplo, um tempo atrás, meu avô foi advogado, meu pai é advogado, eu tenho que ser advogado, né? Médico, todo mundo é médico. Então, tinha isso também, né? E hoje em dia, não, a gente vê uma variedade, a gente tem mais liberdade de escolha para o que eu quero fazer. Não, eu quero fazer outra coisa. Eu fui muito criticado por isso, inclusive, porque a minha família, eu nasci na chácara, na fazenda, né? E minha família toda é dessa área. Aí, quando eu sou o mais velho dos filhos e dos netos de todas as famílias. Então, eu senti uma carga muito grande, uma responsabilidade, assim, né? Aí, quando eu falei que eu ia fazer engenharia de alimentos, que eu não gostava de trabalhar na fazenda, não gostava dessa parte, eu fui muito criticado, assim, não diretamente, mas eu senti até as pessoas da própria cidade. Caramba, é uma cidade, né, um ovo de cidade, todo mundo fala
fofocarada, né? Então, meu irmão presenciou algumas vezes as pessoas falando, nossa, não acredito que o teu irmão não fez agronomia. Eu falava, eu não fiz mesmo, nunca faria. Não é uma área que eu gosto, né? Por que eu vou fazer uma coisa que eu não Mas gosto? a produção da tua família é gado leiteiro. É. Holstein. Aham. É, vaca holandesa. Holandês tem Jersey também, uma Aham. misturinha ali. Sabe como é vaca holandesa na Holanda? Vaca. Piadinha. Nossa, eu tinha certeza que vinha. Vinha. Viu? O Alan é a versão encarnada do tiozão da Suquita. Sim. Certeza. Meus alunos sabem disso. Mas é Certeza. isso que dá esse tempero gostoso. Sim, faz parte. Não, mas eu tenho as minhas pérolas também, não posso julgar. Mas essa parte assim, acho que escolher o que gosta de fazer é o mais importante. Sim. E facilita na hora de ganhar Facilita. dinheiro. Vamos falar a verdade. Facilita. Sim. Porque você faz com mais vontade, você procura meios de desenvolver o que você gosta que te recompense financeiramente. Sim. No fim, eu tenho isso também, assim. É bom você trabalhar com o que você gosta. Né? Sim. Mas eu acho aquele papo meio de coach de tipo, trabalhe com o que você gosta. E você não vai ter que trabalhar nenhum e dia. você não trabalha nenhum. Não. Cara, Não assim, é assim. Não é assim. trabalho se chama trabalho justamente porque dá trabalho. Porque dá Uma trabalho. hora pode ser a coisa que você mais ama na vida. Paulo, queijos. Eu. Cerveja, dar aula, etc. Uhum. Laís, dar aula. Dar aula. Né? A gente ama aquilo ali. Cara, tem Tem- hora que chapa. tem Tem hora hora que que, chapa, que você tá de cansa. saco cheio. Tipo, Né? quando você tem Então- 6 envelopes de prova pra corrigir, Exato. você não gosta disso. É. Então, mas assim, isso Tem fica, momentos. fica uma mensagem também pra galera, assim, não desista no primeiro... na primeira dificuldade, no primeiro Isso. cansaço que você tiver, né? Se você realmente gosta daquilo, isso é superável. Mas também não ache que vai ser... Né, mil maravilhas o tempo todo, que você vai estar com um sorriso no rosto 24 horas por dia, não. Porque Não. o nome é trabalho porque dá trabalho. Tem que saber separar os momentos bons, né? Porque todo trabalho tem os seus ossos do ofício, literalmente, né? Então todo trabalho vai ter partes difíceis, complicadas de fazer, chatas. Nenhum trabalho é legal e divertido de fazer o 100%. tempo todo. Tem momentos que você vai ter que fazer coisas chatas no seu trabalho, Sim, óbvio. porque faz parte. Mas tem coisas muito legais também que vêm com o trabalho, né? Uma das partes que eu mais gosto aqui do Unicesumar, por exemplo, é chegar um pouco mais cedo para fofocar com meus colegas professores. É a melhor parte, entendeu? Então, tem partes muito boas de fazer as amizades, os colegas, né? Brincar com os alunos, a gente brinca muito, faz piada na sala, dá aula, essa parte é gostosa. Mas tem a parte de fazer prova, corrigir prova, essa parte mais backstage, que os alunos muitas Sim. vezes não veem, não percebem. Montar aula, às vezes, né? É. Tem aulas que é legal, mas tem aulas que você tem que pesquisar mais, fica Você chato. falou a palavra-chave. Né? Eu assim, corrigir prova, não sei pra vocês. Corrigir prova, pra mim, elaborar prova, ossos do ofício. Nem sempre é legal. Bota uma musiquinha, cada um tem o seu fluxo de trabalho. Às vezes a gente fica Agora, triste. montar aula, se eu pudesse... Aí tá uma coisa que se eu pudesse excluir, eu não consigo sentir o mínimo prazer. Montar aula é um negócio muito maçante pra mim. Pra mim é a pior, eu gosto pior até. coisa. Depende da aula, depende eu do conteúdo. prefiro Pra mim é montar pior. a aula Nossa. do que corrigir as provas. Ah, eu prefiro... Nossa, me dá tuas provas e monta minhas aulas. Porque, Eu cara... gosto de montar aula. Depende da aula. Tem umas aulas que você pega, abre aquilo É e que um depende chute. da disciplina Depende, também. depende. Depende do decorrer, assim, do... Como é que a palavra me fugiu? Do caminhar da turma ali mesmo, né? É. Do desempenho Sim, da sim. turma. É que eu trabalho com comida, né? Então minhas aulas Cara, é mais divertido de vamos, montar, né? vamos entrar nisso. Inclusive, chame a gente com as... Ah, sim. Não, eu vou falar daqui a pouco o que eu ia falar agora. Porque antes eu quero que o Paulo termine falando. Aí beleza, aí você voltou. Aí voltei e fui lá fazer mestrado. Tá. Aí sua orientadora, nossa querida amiga Renata, ou não? Não era Renata ainda? Ou ela nem foi sua orientadora e eu tô não foi minha falando? orientadora, ela é minha amiga só. Só? Colega amiga. Nossa, olha ali, ó. Tô sabendo legal, tô sabendo A bacana. Renata é uma parceira de trabalho, assim, né? Sim. Então aham. faz parte... Achei que ela tinha sido tua orientadora, não? Não. Nem banca, nem co-orientadora? Não. Olha. Amiga. Nada. Amiga, colega, parceira de trabalho. A gente Isso. fez muitos trabalhos em conjunto. Aham. Eu era co-orientador dos alunos dela, ela, né, Entendi. ajudava ali os outros alunos. Então eu fui fazer mestrado na área de análise sensorial, que é uma área que ninguém gostava. E daí... Pô, tão legal. Depende, é meio chato porque tem muita estatística. Ah, é. Então por isso que eu sou professor de estatística também, porque eu aprendi estatística para lidar com as análises que eu fiz no mestrado e doutorado. Aí caiu de paraquedas. O meu orientador, né, o professor Alessandro do EPG, chegou e falou para mim: então tem os queijos aqui, você sabe fazer queijo, mas eu quero que você se aprofunde em análise sensorial. A gente precisa de alguém que faça análise sensorial com os queijos daqui. Falei, desafio, né? Vamos lá. Nossa, e tem tanta estatística. Desculpa te interromper, mas tem tanta estatística assim? Eu achava que era tão qualitativo, análise Tem, sensorial. Tem
porque a gente tem que provar que Ah, é. aquilo é verdade. E Pior para que tudo você vai ter provar, que a jogar gente no- transforma o qualitativo, as sensações, em números, e esses números a gente usa a estatística para Tipo uma provar. escala. A gente usa escalas, e as escalas saem os números, e esses números a gente usa para provar que aquele dado é verídico, que tem, né, correlação, e aí vai as estatísticas. E a estatística, igual todo mundo conhece, a estatística básica lá, aquelas estatísticas, né, até meio aprofundadas para a área daí. Uhum. Mas aí eu fui fazer mestrado nessa parte sensorial, amei fazer o mestrado, gostei muito. Comecei a orientar alunos, fiz a minha pesquisa, comecei a me enfiar em um monte de outros projetos, né? Então, aquelas janelas que se abrem e você precisa abrir a cortina. Eu pedia, eu falava, tem um projeto aí, quer que eu faça sensorial? Eu posso fazer, só coloca meu nome ali no artigo, né? E tal. Aquela questão de ir conversando. Então, eu trabalhei com quase todos os professores do departamento ali no mestrado. Então, eu já tinha muitos trabalhos publicados, já tinha bastante experiência. E aí, como eu estava no mestrado, emendei já o doutorado, né? No meio do doutorado, abriu a Unicesumar, em 2017. Eu estava, no segundo ano do doutorado. E já me acendeu uma luz, né? Opa, se está abrindo, vai ter vaga para professor. Eu estou estudando para ser professor, já tenho mestrado, já posso, né? Já sou qualificado. Aí, alguns colegas que já faziam mestrado conseguiram entrar aqui já quando abriu. Tem pessoas que elas né, era o João Guilherme, não sei se vocês... alguns colaboradores devem lembrar dele. Ele O João não é o que depois trabalhou lá na Estação Saudade? Isso, esse mesmo. Ele é muito comunicativo, ele conversa muito com as pessoas, ele tem, né... eu não sou tanto assim, eu sou mais tímido, ele é mais extrovertido, então ele tinha muitos contatos, sempre teve, né? Tanto que agora ele é um dos gestores ali do Senai, né? Uma pessoa muito legal, assim, de trabalhar, de conviver e tudo. E aí, ele começou a trabalhar aqui. Aí, quando ele começou a trabalhar aqui, todo mundo caiu em cima dele, né? Leve meu currículo, não sei o que, né? Óbvio. Normal. E ele trazia, né? Ele trazia. E aí, a Jéssica Teles, que ainda é professora aqui, entrou também em 2017. E aí, teve um dia que a gente foi fazer o queijo para a escola de queijos, eu era professor lá, ela era orientada de uma outra professora, e eu fui ensinar eles a fazer o queijo. E aí eu tava falando de queijo e harmonização com vinho e não sei o que, daí deu estalo nela. Ela falou, só não, nesses Unicesumar eles estão precisando de professor que trabalhe com enogastronomia, com enologia, com vinhos. Você não quer tentar uma vaga lá? Eu falei, opa, pode me indicar. Deu umas 2 semanas, me chamaram para fazer o teste aqui, seletivo, e aí eu passei. E aí eu entrei em julho de 2017, era no segundo semestre, quando abriu aqui, para dar essa disciplina de enogastronomia, que era vinhos e harmonização de vinhos com alimentos. Que curso maravilhoso, cara. Nossa, Sério, essa disciplina é muito boa. A gente faz harmonização com vinho, com cerveja, faz coisa com café, drinks. Porra, uma me chama, disciplina Paulo. bem legal. Tá rolando agora. Semana que vem começa as práticas. E aí, comecei a dar aula aqui. Eu tinha uma visão de universidade pública. Quando eu cheguei aqui, tem estrutura, né? Você pede os insumos, vem, tem tudo, Sim, a a cozinha gente bem tá estranho, equipada. A gente é estranha, eu estranhei muito, assim. E até o meu jeito de ensinar era focado para a universidade pública, né? É diferente. Na universidade pública, o professor não está muito aí, né? Quando eu comecei a dar aula, eu pegava aqueles slides e eu falava. E aula, né? Aquela coisa louca. Eu dei umas 2 semanas de aula e aí o coordenador me chamou para conversar. O coordenador da época. Ele me chamou e falou, olha, professor, os alunos estão reclamando das suas aulas, dizendo que essas aulas são pouco dinâmicas e que você precisa melhorar porque eles não estão gostando. Eu fiquei chocado com aquilo, porque até então, dos meus colegas ali do mestrado, todo mundo sempre elogiou minhas apresentações, minhas aulas, né? Falava, nossa, você apresenta muito bem, né, e tal. E quando eu cheguei aqui, eu fazia a mesma coisa. É que você tava no modo palestra. E esse feedback para mim foi um choque, porque até então eu nunca tinha recebido, assim, na questão de dar aula, um feedback negativo. E quando a gente recebe um feedback negativo, parece uma crítica, assim. E no primeiro momento eu fiquei com raiva, fiquei triste, eu falei, nossa, eu me preparei tanto para estar aqui e não estão gostando, e agora, né? E o que eu fiz? Não desisti, não fiquei abatido, não falei, foda-se, não vou melhorar. O que eu fiz? Eu fui no Google e pesquisei como dar uma aula melhor. No Google, né? Isso fica de dica para os alunos também. Às vezes, se recebe feedback negativo, vai e melhora, né? Aí Tenha como construtivo, né? como construtivo. No começo dá raiva, mas aí depois eu fui lá, pesquisei. Sim. E aí eu fui pegando dicas da internet e fui melhorando, né? A primeira turma de gastronomia foi uma turma muito difícil. Eles tinham
uma visão da faculdade de gastronomia que era diferente da que eu tinha. Uhum. Para mim, eles tinham que aprender. Eles só queriam fazer comida. E eu recebi muita crítica deles. Assim. Teve aluno que desistiu do curso, não gostava dos professores, porque, assim, teve uns outros professores no começo que eram bem porra louca, assim, né? Jogava as panelas lá e façam, e loucura, e grito, e tipo... Sim, chefe! Hell's Kitchen, né? Uhum. Tipo, Cara, aquela coisa. E Sim. eu não sou assim. você não... Você deu o gancho perfeito agora, você falando disso. Até para você continuar. A minha pergunta era justamente isso, o perfil do aluno de gastronomia. Porque, assim, a gente está acostumado a... Tem cursos que são plenamente teóricos, né, com um pouquinho de prática ali, sei lá, se pegar direito, né? É muito livro, muita literatura, etc. Tem a prática jurídica ali no final, mas geralmente é muita teoria, né? Muito mais. Na nossa área da saúde, você é meio a meio, né? Você vai ter a parte prática, a parte de saída de campo, Mas e a você parte teórica. Você precisa da teórica para conseguir fazer E tem mais prática. uma aplicabilidade de laboratorial mesmo, né? Agora, a gastronomia, eu sempre tive curiosidade disso que eu queria te perguntar, é porque é uma ciência que, no fim, cara, é prazer, né? No fim das contas, você vai lidar com o prazer das pessoas. Sim. De comer, de se alimentar, de se sentir bem. Então, eu imagino que o perfil do aluno, e é justamente isso que eu acho que você está falando agora, é muito diferente, né? Do serviço que ele entrega. Ou não? Ou eu estou falando besteira? Assim, tem gente que acha que a gastronomia é só chegar e cozinhar. Aham. E muitos alunos tinham essa visão. Só que, para mim, você precisa entender sobre o que você está fazendo para você conseguir desenvolver coisas novas. Se for para fazer receita, você assiste a Ana Maria Braga Uhum. e faz. Sim. Né? Então, tem gente que se pergunta, nossa, o que eles aprendem na gastronomia? Tem uma aula de confeitaria que eu dou que é sobre açúcar. Eu dou uma aula sobre açúcar. Para os alunos entenderem qual a função do açúcar numa mousse, numa massa de bolo, numa massa de torta, numa massa de biscoito. Cada tipo de açúcar muda como que a textura vai ser, como que o tipo de assamento, a estrutura de um bolo, o açúcar muda. E confeitaria é matemático, né? É muita química, né? Então, eu dou uma aula sobre açúcar e no fim da aula eu sempre falo. E aí acho que gastronomia não precisa entender nada. Tem que entender de química, tem que entender de ciência de alimentos, tem que entender a função dos ingredientes e meio que quebra um pouco essa visão de que gastronomia é só cozinhar. Tem a parte teórica também, e ela não é uma parte muito fácil, ela é uma parte puxada, né? Eu puxo bastante, porque a minha formação é ciência e química de alimentos, né? Então, eu faço questão de que eles entendam o porquê dos ingredientes, o porquê das coisas. Porque quando você é um chefe de cozinha, você não é simplesmente um cozinheiro que está seguindo uma receita. Você tem que resolver problemas, né? É por isso que é um curso de graduação e não é um curso técnico de cozinheiro, né? É um curso para formar gastrônomos, chefes de cozinha, que muitas vezes têm que resolver problema. Então, quando dá um problema, quando desanda alguma coisa, eles têm que entender os ingredientes e saber consertar, né? E é isso que eu sempre pego no pé deles, né? Eu sempre falo, olha, vocês precisam entender, vocês têm que estudar. Não é só chegar aqui e fazer receita. Fazer a receita é uma parte para vocês entenderem um pouco sobre a cultura de um país, né? Aí a gente faz a receita daquele país e segue a receita bonitinho. Agora, a parte teórica é para entender sobre os ingredientes. Então, é mais complexo do que parece. Maillard não é só uma palavra, né? Não Você é tem só que entender de açúcares redutores, por exemplo. Sim, né? E as reações que acontecem, até hoje não são muito bem descritas, né? Mas os compostos que se formam, quais são esses compostos, que função eles têm, né? Para questão sensorial dos alimentos, de cor, sabor, tudo. E, cara, isso aplicado na ciência é tão bonito, porque eles devem reclamar, né? Que nem você falou. Por isso que eu perguntei do perfil. Reclamar, tal, não sei o quê. Cara, mas isso quando você entende, tipo, a base bioquímica para aquilo que você tá comendo, tá achando gostoso, o aroma que tá... Né, que está sentindo, o sabor, etc. Cara, isso você entendendo todos os processos, eu acho que isso deve ser tão maravilhoso. E assim, eu tenho experiência em casa, né? Porque o Gabriel, meu irmão, ele formou aqui agora. Inclusive, Gabi, beijo. Eu gosto bastante de cozinhar, mas assim, a minha cozinha é dona de casa. A gente, né, nada científico, nada renomado, nada requintado, nada. E a diferença de quando eu cozinho e quando o Gabriel cozinha, Gabriel que formou, que entende, que sabe o que combina, o que não combina, o tempo de cocção e não sei o que, processos, né? Gente, a comida dele é sensacional. Eu queria que ele cozinhasse. Gabriel, eu queria que você cozinhasse pra mim todo dia. Mas essa é a diferença. É muito diferente. Essa é a diferença que o Paulo falou do técnico e do profissional, graduado, graduado. Com um curso superior naquilo que ele tá fazendo. Nossa, é muito gostoso. Gente, ele fazia salada. A salada que eles faziam, tipo assim, salada. Era muito gostoso.
Era muito gostoso. É bom. Essa Isso parte assim, tem que entender, né? Tem que entender porque quando você vai criar alguma coisa, nada se cria, tudo se copia, né? Basicamente. Então, durante a graduação de gastronomia, os alunos eles têm que entender sobre as culturas, sobre os países, sobre os pratos. E no último semestre, que é a disciplina que eu estou dando agora também, que é criatividade e inovação, que é a parte molecular. Eles têm que criar um menu conceitual, tem que ter um conceito, tem que ter um tema e ser criativos. E da onde que eles pegam essa criatividade, essas inspirações? De tudo que eles já viram ao longo de todo o tempo, de toda essa base técnica, teórica que eles têm para poder criar algo novo. Igual esses chefes que a gente vê, né, famosos lá do MasterChef, que criam pratos assim que você olha assim e pensa, nossa, da onde veio isso? Como que criou? Vem de toda essa base que um cozinheiro tem que ter, né? É que é uma ciência, né? É uma ciência. No fim das contas, é ciência. É uma ciência bem complexa, inclusive. Sim. Cara, eu sou um pouco magoado com o curso de gastronomia, que eu dava aula na sala da frente da cozinha, às 9 horas da noite, É uma reclamação constante. morrendo de fome. Aquele cheirinho E daí de fome. começava, cara, aquele cheiro, daquele... Nossa senhora, eu ficava... É tipo uma tortura. O intestino grosso já estava absorvendo o delgado naquele momento. E eu falava... Ai, meu Deus do céu, por que esse povo de gastronomia faz isso comigo? E não traz um pratinho aqui na frente. Daí eu passava lá na frente, né? A galera flambando. É muito bonito. Eu acho bonito. Mas agora, Paulo, você tirou um pouco a minha fantasia. Porque eu sempre imaginava que as avaliações de gastronomia era tipo Masterchef. Mas Você pegava 3 professores... Mentira. Ai, não, Vinho, convida a gente. Assim, Cara, no primeiro bimestre a avaliação é teórica. Então, essa semana, por exemplo, tá tendo as avaliações provinha mesmo, de responder, de explicar as coisas, de, né, conceituar lá e tal. No segundo bimestre, então, o primeiro bimestre é basicamente só teórica. Depois eles têm prática até o fim do semestre. E aí a prova é prática. E aí vai da imaginação e criatividade do professor. Eu já fiz caixa surpresa, eu já fiz leilão de ingredientes. Ah, meu Deus do céu. Eu faço umas legal. coisas bem legais. Zoeira. Assim. Eu tenho desconto porque eu sou funcionário. Eu vou começar a fazer gastronomia. Eu preciso participar disso. E aí a gente tem tempo pra fazer, e aí eu boto a pressão, eu falo fala- 15 minutos. E daí... Fala que você fala com um sotaque francês assim, competidor, 15 minutos. Ah, meu Deus, eu preciso ver isso, Paulo. Aí Eu preciso muito ver bem isso. divertido, eles ficam bem tensos, mas entregam Nossa, os e eu ia pratos. fazer uma pergunta É bem totalmente assim, só, né, pra fazer uma É, graça, pra tá, trazer um pouco de alegria do, né? Aí, realmente é desse jeito. legal. É desse jeito, é tipo Olha o só. Masterchef. Tem A gente vai fazer um tempo, episódio tem- especial aqui só com as provas práticas de gastronomia. Aí eles têm que ser criativos, às vezes tem um ingrediente-chave que eles têm que usar. A professora de brasileira antigamente usava só milho. Se virem com os milho, façam entrada, prato principal e sobremesa com milho. Se virem. E daí Nossa, eles eu amo ficavam milho. loucos, criatividade e tal. E aí saem umas coisas bem legais, né? Cara, Aí a que gente legal. prova que Muito realmente eles estão absorvendo, estão aprendendo, Sim. né? E aqui, essa criatividade e inovação, no último, eles não têm TCC em gastronomia porque é tecnologia. Mas a gente meio que faz um evento final. Então a gente junta as disciplinas de criatividade, eventos, projetos, e eles montam um Faz um evento, banquete. tipo um banquete, esse jantar conceitual, onde eu avalio a criatividade, a professora de eventos avalia eventos, a professora de projetos avalia o projeto. E aí a gente tem Putz, esse legal. jantar final, que é tipo o fechamento da gastronomia. Assim. É como Muito se fosse legal. um TCC, eles têm que entregar pratos conceituais diferentes, criativos, com gastronomia molecular, com fumaça saindo, com Ah, que massa. esferas. Ai, Que bem legal. legal. São 2 anos? São 2 anos. São 2 anos. Aham, são Cara, que 4 sensacional. períodos. Nossa, muito massa. Bem legal. Eu pensei já em fazer gastronomia na minha vida, mas eu sou muito fresco pra comer. Por exemplo, eu não como fruta nenhuma, não como salada. Então eu tenho daí medo de ser um já pouco tive assim... alunos assim, É. mas eles aprendem durante o curso. A comer? A comer. Porque você precisa desenvolver teu paladar para criar Não, as e o coisas. sensorial olfato, né? Muito importante. Talvez você não goste porque não foi preparado da maneira Eu ia correta. falar, às Ah, vezes, pode a ser. maneira de preparo, É, né? porque tem saladas que são assim, deliciosas, que você não parece estar comendo uma salada, mas são muito boas. O meu problema não é o gosto. Eu gosto do sabor das coisas, adoro. Uhum. Eu tenho problema com textura. Com textura, isso é um problema mesmo. Eu não sei se... Deve ser um negócio, tipo, que não deve ser só eu, né? Acho que Não, eu tenho problema com textura também. Por exemplo, eu não consigo comer pinhão por causa da textura do pinhão. Do pinhão? Nossa, eu Caraca, adoro pinhão. Porque quando você morde, fica os pedacinhos assim, ele não dissolve, não fica. Aham. Não sei, eu tenho um problema de arrepio, assim, não consigo. O meu, sabe o que eu não gosto por causa da textura? Bala de goma. Ah, é? Nossa. Eu não gosto. Pois é uma questão bem particular. Texturas é um então, problema. eu achava que eu era a única pessoa no mundo, depois, né, depois de adulto,
comecei a conversar com as pessoas e tem um monte de gente que Tem. fala E sabia isso. que isso vem da alimentação da primeira infância? Exatamente. Da introdução Tudo alimentar? Tudo liquidificado, só papinha, não pegava nada, né? Tem que... Ó, você que tá com o neném agora, logo ele vai começar. Sim, né? não, a Aí gente tem já- toda a introdução lá que faz certinho, cada dia um tipo de alimento, pra pegar textura, tem que pegar Sim. na mão, tem que se lambuzar, faz parte. Não, é bem E isso. para justamente se acostumar com as texturas, né? E a criança mesmo, ela tem aquele gag reflex, né? Que é aquela desesperador. ânsiazinha de vômito que parece Uhum. que vai passar mal, mas não é. É só porque a textura é esquisita, é estranho, porque ela tava só comendo, né? Mamando e comendo papinha. Daí, de repente, veio aquele alimento com aquela textura toda diferente, daí dá uns arrepios, mas né, faz parte. A minha filha tem. A Laura vai fazer 2 anos agora. Mas nossa, a introdução alimentar dela pra mim foi muito difícil. É ruim de ver, né? Porque É. parece que não tá mas gostando. o pior é que quando ela tinha o reflexo, depois ela passava mal. E daí ela Aham. vomitava um pouquinho que ela tinha comido. Ai, que dó. Nossa, daí eu, tipo assim, eu ia meio que. Eu dava o liquidificado pra ela. Dava, não vou mentir. Eu dava. Inclusive, até hoje ainda dou. Não, sem culpa, professor. Aqui ninguém se culpa de nada. Não, mas é porque assim, quando eu acho que ela não tá se nutrindo o suficiente, Aham. eu pego e faço um macarrãozinho que eu sei que ela gosta, e daí eu faço um molho turbinado. Aham, coloca de tudo Isso, junto. coloco a carne, coloco tipo a cenoura, a beterraba, não sei o quê. E daí ela come, come super bem. Mas eu super deixo, assim, eu levo também a beterraba, eu levo o brócolis, eu levo a carne, Sim. e tudo ela come, mas não na quantidade suficiente, digamos assim, né? Então eu dou essa misturada, eu sempre dei essa misturada. E aí quando ela passava mal, eu acho que eu ficava mais desesperada do que ela, a judiação. Mas acontece. Paulo, eu queria falar um pouquinho agora com você da Retdorp. Aham. Né? Contar a história. É da tua família? Como É. que começou? Qual foi a ideia? Foi uma loucura isso Aham. que a gente fez, na verdade. A ideia original veio do meu irmão, o Lucas. Uhum. Ele também não gostava de chácara, de fazenda. Ele sempre foi mais do meio artístico, uma pessoa muito criativa desde pequeno. Era aquela criança... Minha mãe desistiu dele no sentido de arrume sua bagunça. Ele só tinha um canto dele onde ficava, minha mãe chamava de picação. Ele pegava papel e picava tudo, o tempo todo, e ficava montando coisas, itens. Então, por exemplo, um dia ele queria muito notebook. Notebook, naquela época, a gente era criança, era caríssimo o notebook. Existia, mas era assim, pouquíssimas pessoas que tinham. Sim. Ele queria porque queria. E aí, sabe aquelas revistas Nossa Amiguinha que se cortava, colava as coisinhas? Não veio um notebook, mas ele montou um notebook de papel. Ele tinha uns 8 anos de idade. Ele montou inteiro, tinha teclas, tinha um mouse, abria. Caraca. Incrível, assim, com 8 anos. Ele fazia essas coisas. Aham. Ele desenhava o projeto de casa e transformava essa casa numa maquetezinha de papel e colava. Então ele sempre ficava fazendo aplicação. Ele sempre foi uma pessoa muito criativa. Aí ele se formou em informática e começou a trabalhar não na área de informática, mas na área de design. Porque como ele gostava muito dessa parte artística, ele tinha muito bom gosto sempre e gostava dessa área, ele começou a fazer site, começou a fazer banners e começou a trabalhar no Parque Histórico. Uhum. E ele fazia toda a mídia do Parque Histórico. Todos os folders, cartazes, placas, tudo ele que fazia. E aí, tava no Parque Histórico, veio a pandemia. E ele começou a trabalhar em casa. E aquela ansiedade, né, da pandemia e tudo. E aí, por conta de ter que ficar trancado, começou a aumentar a ansiedade. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, né, para desovar essa ansiedade. E ele sempre gostou muito de jardinagem, e gostava muito de plantar e tal. E aí ele falou, eu vou criar um jardim bonito para as pessoas verem, e daí eu tenho meu jardim e eu cuido do meu jardim. A ideia inicial não era sair do Parque Histórico, era só criar um jardim bonito e as pessoas iam lá ver. Que a gente seguia um canal de jardinagem, ela tinha um jardim belíssimo, a gente ficava, nossa, imagina a gente ter um jardim assim e tal. E eu gosto muito dessa parte de jardinagem também, e aí, no meio da pandemia ele falou disso, e ele teve a ideia de criar um campo de lavanda. Do nada, assim, ele viu, por que a gente não cria um campo de lavanda? Porque como ele trabalhava no parque, ele notava que as pessoas tinham essa vontade de conhecer fazenda, de ir para a área rural e fazer turismo rural, porque estavam numa cidade tipicamente rural, Carambeí é uma cidade Sim. rural, né? Tem vaquinhas no meio da cidade. E aí, ele decidiu criar esse campo de lavanda. E a gente achou estranho, né? A princípio, mas só a gente apoiou, né? Claro, a família tá ali pra isso, né? Sim. Não, vai dar certo. A ideia era fazer um campo de lavanda, uma casinha de bilheteria para as pessoas pagarem para conhecer o jardim e o campo de lavanda. Quando ele estava desenvolvendo esse projeto, a gente desengavetou um projeto de uma queijaria que a gente tinha. Então, já tinha ideia de criar uma queijaria, porque eu fazia queijo, né? O meu pai é produtor de leite, a gente já tinha o leite. Então, era só adaptar ali para fazer.
Só que eu sempre falei, se a gente for fazer, eu quero fazer um negócio bem feito. Tem que ser bonito por fora, as pessoas têm que ir lá, porque eu quero abrir para o turismo, quero que as pessoas vejam como é feito, né? Tem que ser um negócio legal, especial. E aí a gente decidiu desengavetar esse projeto. Então ia ter a casinha, o campo e a queijaria. Aí começamos a construção da queijaria e tal, e no meio desse processo a gente decidiu testar uns sabonetes. Pegamos um vídeo no YouTube e falamos, vamos fazer um sabonete aí, ver o que dá. Fui na loja Empório Canela, que tem aqui em Ponta Grossa, comprei umas essências, umas bases, falei, vamos testar aí, fazer. E peguei uns aromas diferentes lá pra misturar os cheiros. E falei, tem que ser um cheiro único, né? Não vamos pegar cheiro já pronto. E aí fiz lá e a gente fez o teste da lavanda com baunilha. Foi o primeiro que a gente fez. E ficou muito bom. A gente decidiu vender no Dia das Mães e vendeu tudo, faltou produto. Assim, a gente falou, não, a gente vai ter que fazer produto de lavanda, porque a gente tá no negócio de lavanda, não vai ter um sabonete pra vender. E é muito cheiroso, né? E eu gosto muito de lavanda. E daí fizemos a loja também. E daí, já que tinha a loja, já que tinha a queijaria, vamos fazer mais uma casinha ali pra ficar tipo uma vilinha, né? E daí decidimos fazer uma casinha bonitinha pro banheiro. Todo o projeto arquitetônico das casas do Lucas que faz. Ele faz os projetos e manda pro pedreiro fazer, manda pro engenheiro, ele faz estruturar e manda pro pedreiro. Então a arquitetura é do Lucas, ele não é formado em arquitetura, mas faz a parte arquitetônica, né? E aí ficou um ano construindo e daí em abril do ano passado a gente abriu. Abriu em abril. Abriu em abril, dia 21 de abril. E foi um tiro no escuro. Meu pai ficou meses sem dormir direito, preocupado, porque foi um investimento alto, né? E será que vai dar certo? Será que as pessoas vão até lá, porque é meio afastado do centro da cidade? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão lá só para ver lavanda, só para ver queijo? E deu certo, né, gente? Deu um sucesso imenso, assim, que a gente assim, não esperava que fosse fazer tanto sucesso tão rápido. Mas é lindo, né? A nossa ideia, assim, um dos nossos valores ali é organização, paixão, criatividade. Então, tudo que a gente faz lá, a gente sempre tenta ser o mais criativo possível, deixar mais limpo, mais organizado, mais bonito possível, né? E é um lugar bem cenográfico, assim. Sim. Porque a nossa ideia, o campo de lavanda, não é para exploração da lavanda em si, tirar óleo essencial e colher e tudo. É para tirar foto. A gente criou o campo para ser bonito, para as pessoas quererem ver, para tirar foto. Não, e não tem um stories hoje que você entre, do pessoal aqui de Ponta Grossa, das pessoas que você conhece, ou até de fora, na verdade, porque já tá bem disseminado, que não tem o pessoal correndo de um lado a outro no campo de lavanda. No campo, tirando foto nas lavandas, nos jardins, nas casinhas, né? Você já foi lá, professora? Não, inclusive eu vou precisar fazer esses stories agora, eu tô fora. Eu fui lá ano passado, a gente foi, acho que no Dia dos Namorados. A gente foi, Paulo tava lá. Vocês foram lá. A gente comemos... Isso que é bom ser amigo, né? Comemos queijos, fizemos lá uma degustação de vários tipos de queijo, tomamos vinho, andamos nas lavandas, é muito legal, muito gostoso. É um lugar muito, tipo, assim... Programa de domingo bem confortável, cozy, né? Já que estamos com termos em inglês, você muito vai lá, confortável. Você passeia aí. A gente, assim, as pessoas iam lá no começo, a gente teve muito feedback no sentido, o campo é pequeno, não tem muita coisa para fazer. Então a gente começou a ter ideias e ser criativos para ter mais coisas para fazer. Porque tinha a queijaria, tinha a loja, tinha o campo só. Daí a gente fez um redário. Então agora a pessoa pode ir lá e deitar no redário, na sombra, assim, e ficar lá, é bem gostoso. Pega lá uma cervejinha, deita nas redes lá, é uma beleza. Aí criamos um galinheiro também, porque as crianças gostam de ver os bichinhos, né? Agora tem as galinhas lá para as crianças verem as galinhas, tem um pavão lá também. E a gente vai ter um bezerrário agora para a criança dar mamar pro bezerro. Que gostoso. A gente criou o Museu da Lavanda. O lugar que fazia os sabonetes era dentro da loja, era uma salinha pequena, igual a gente tá aqui assim. Ficou, obviamente, pequeno. Daí foi construída uma fábrica. Aí o banheiro ficou pequeno, a gente tá construindo mais banheiro agora. Aí vai ter o Museu da Lavanda, pra gente contar a história da lavanda, quais as variedades. As pessoas, vai ser bem interativo esse museu. Então as pessoas vão poder sentir os aromas individuais que formam o cheiro da lavanda. Então a gente fez uma cromatografia a gás. Nossa, que pra legal. desvendar cada aroma individual. Então tem lá o limoneno, geraniol. A pessoa vai sentir o cheiro do limão, o cheiro do gerânio, que tudo isso se junta no final para ter o cheirinho da lavanda, por exemplo. Mostrar o processo de destilação, como é que é feito. Então, para as pessoas interagirem e ficarem mais tempo lá. A gente está construindo uma torre que é cenográfica, né? Tem a ponte, tem várias coisas. E a gente vai construir, vai começar hoje a construção, inclusive, de um café novo, porque a queijaria era para ser uma queijaria. Sim. E as pessoas davam feedback, eu queria tomar um café, eu queria comer torta, eu queria alguma coisa para comer. E a gente adaptou a queijaria para servir alimentação também. Não é o mais adequado, tá pequeno já há muito tempo, e agora a gente vai fazer um café para 150 lugares, vai ser café colonial. Então a gente está criando um café
E vai ser criado também uma nova loja que vai ter um spa em cima. Então, vai ser Caraca, assim... complexo. Um complexo, um vilarejo mesmo, uma vila Sim. imensa, né? Fica a dica, faz um Visitem. resort. Faz um Então, resort. a gente até tem os planos, a gente tinha ideia, até umas inspirações que a gente já salvou pra fazer um resort legal. O difícil é que só isso pra nós, pra mim, pro meu irmão, a gente que gerencia lá, né, já está dando muito trabalho. Imagina. E um resort, imagina o tanto mais de trabalho que dá. Então, talvez futuramente, um dia, mas por enquanto vamos parar por aí, né? Mas 100% das pessoas que estão trabalhando lá, da sua família, ou vocês pegam Não, pessoal? agora a gente já contratou. A gente tem agora acho que 10 funcionários fixos e fim de semana 20 até 23 funcionários trabalhando Sim. direto, assim. Bacana. Né? Porque a demanda acabou aumentando, né? E a gente Uhum. vai vendo o que precisa e tá dando certo. Graças a Deus deu certo. Visitem, gente. É muito bonito, é muito gostoso. Comam os queijos. Você tá... Quais os tipos... Eu sou apaixonado... Apesar de não entender... O meu sonho não, né? Não é um sonho tão difícil, falta tempo. Mas eu queria muito fazer o curso lá da ITL. Aham, Eu acho... é eu já bem falei com a legal. Renata 200 vezes. Toda vez eu faço a inscrição, não pago e passo o tempo, porque eu tô sem tempo, etc. Mas eu amo queijo. Coisa que mais... Né? Eu gosto muito de Gosto queijo demais. Cerveja e queijo, né? São os meus prazeres. Cerveja eu entendo mais um pouquinho, queijo eu queria entender um pouco mais. Quais os tipos que você está trabalhando lá? Majoritariamente o Gouda, né? O Gouda, porque é o tradicional holandês, né? Sim. Então eu aprendi a fazer o Gouda lá nos Estados Unidos e adaptei a receita, né? Obviamente não peguei a mesma receita, porque, né, pode dar ruim. Mas eu pesquisei e adaptei a receita, dei umas modificadas e tal, e criei a minha receita do queijo Gouda. Então eu faço queijo Gouda, e aí o outro, que é o carro-chefe, assim, é o Gouda com lavanda. Que daí eu criei também, porque eu pensei, já que temos a lavanda é uma flor comestível, vamos acrescentar a lavanda no queijo, né? Aí fiz uns testes, deu certo, e hoje é um queijo premiado, a gente ganhou um prêmio, inclusive, desse queijo, legal. né? E é o Gouda com lavanda, é um dos que mais vendem, né? E daí tem o Gouda com bacon, o Gouda picante, o Gouda com ervas finas. Nossa, eu já tô ficando com E fome. muito Tem gostoso. É o muito queijo alpino, que é outro carro-chefe também que vende horrores. Que é o alpino foi um erro que eu cometi durante o processo de fabricação. Eu fui fazer um queijo montanhês. Ele é para fazer um montanhês, é tipo parmesão, né? Ele é mais seco, mais duro, assim. E na primeira vez que eu fui fazer, eu errei vários processos, porque eu não estava acostumado com as temperaturas, com o tanque, em ajustar todo o processo. E eu errei, só que o meu processo eu anoto tudo que eu vou fazendo. Todas as vezes eu anoto tudo para, se der algum problema, eu sei aonde eu errei para não repetir. Ou, neste caso, para repetir. Então eu errei e ficou muito gostoso. E eu falei assim, nossa, esse queijo aqui é delicioso. Eu dei para as pessoas, todo mundo amou. E eu fui lá e vamos continuar fazendo. E hoje é um dos que mais vende. Então o lavanda e o alpino são os dois carro-chefes. Aí eu faço queijo quark também, que é um queijo cremoso, típico da região da Alemanha ali, né? E temperado também. E faço Minas Frescal, a gente tá fazendo doce de leite agora também. Nossa, Né? gente, E eu outros gosto produtinhos muito com lavanda. Então lá eu faço a calda de champanhe com lavanda, tem cupcake de lavanda, tem chocolate com lavanda, biscoito com lavanda, tudo Sabe feito com que- lavanda. Hoje, na data do dia de hoje, é meu aniversário de casamento. Ah, Ah, meus que parabéns. legal. Chiquérrima, né? Parabéns. Amor, vamos lá no final de semana, dar uma volta, né? Sim. Porque durante a semana fica impossível. É um lugar bem romântico Mas- pra casais, assim. O que saiu de pedido de casamento, nossa senhora, tem incontáveis, assim. O povo filma. Tem o piquenique no lavandário também, Sim, que sim, é sim. bem gostoso de fazer. Você fica meio que imerso nas lavandas, assim. Tem guarda-sol, fica na sombra. E Ah, a gente eu monta uma quero. caixinha de frios com champanhe. Fica bem Cara, é muito gostoso. bom, é muito gostoso de verdade. A gente fez a degustação lá, o Paulo tava lá, a gente provou todos esses que ele falou e a gente levou pra casa o alpino. É, o Muito alpino bom, é muito bom. é muito gostoso. Queijo, nossa, se a gente ficar falando de queijo aqui, vai 200 Eu gosto horas. muito porque eu de adoro, queijo. adoro. Na verdade, assim, o meu vô, quando eu era pequena, eu não entendo nada de queijo, leiga total. Mas assim, o meu vô, ele tinha um sítio. E daí lá ele tinha umas vaquinhas. Uhum. E aí ele teve uma época que ele fazia queijo, mas isso foi assim na minha infância, muito tempo atrás. Memória afetiva. Isso. E aí, assim, ficou. E daí sempre foi. Ele sempre trazia. Depois de um tempo, ele acabou vendendo o sítio. Mas, assim, ele sempre trazia de onde ele, né? Ah, eu trouxe um queijo, aqueles queijos que tem os buraquinhos, assim, bem de sítio, assim, né? Nossa, e sempre foi uma coisa assim que eu sempre gostei Olhadura. muito. Olhadura. Olha aí. É a palavra técnica, termo Exato. técnico para os furinhos do queijo. Ai, que chique. Eu achei muito chique. E aí eu sei que eu gosto muito de queijo, assim. A minha mãe também gosta muito de queijo, gente. Sempre teve essa coisa, assim. Mas... Eu ia perguntar pro Paulo agora da questão do futuro, né? Mas ele já falou tudo que vai acontecer com a Redorp.
Mas, assim, pra parte do ensino, cara, porque, assim, você tem toda essa responsabilidade lá com a Red Door, que é um sucesso, etc. Mas o que você vê pro ensino, assim? Você gosta? Você quer continuar nisso por um tempo ainda? Tipo, é algo que tá dentro de você? Então, eu tive que reduzir um pouco minha carga horária, porque eu dava muitas aulas em muitos lugares, né? Inclusive, dava aula no EPG, aí acabou o meu contrato. Não sei se vou voltar, se caso surja outro concurso, alguma coisa assim, porque tem gente que acha que não mas ser professor dá muito trabalho. Sim. Fora da sala, né? Da aula é só uma parcelinha do que a gente faz. E esse trabalho fora de sala acaba me ocupando muito tempo que atualmente eu não conseguia conciliar da melhor maneira, né? Às vezes as pessoas perguntavam, como é que você dá conta de tudo? Eu falo, não dou. Alguma coisa sai mal feita. Alguma coisa sai assim meio atropelada porque eu não dava conta. Era muita coisa para fazer, né? E da UEPG, então, agora que eu saí da UEPG, agora tá mais tranquila a minha vida, porque durante o dia eu fico mais em função do DORP e à noite eu venho aqui das aulas, eu consigo encaixar, né, durante a minha semana os outros afazeres aqui da Unicesumar, né? E aqui eu já dou aula há bastante tempo, já dei quase todas as disciplinas possíveis, né, na gastronomia. Tenho tudo meio encaminhado já, é só dar uma revisada, né, dar uma alterada aqui e ali. Isso acaba ajudando bastante, né? As minhas colegas também acabam ajudando bastante. Você não tem uma aula disso, uma aula daquilo, um material disso. Claro, né? A gente troca bastante informação, material, um ajuda o outro. Isso é bem legal também. Ninguém fica na mão, digamos assim, né? Então, se precisar de ajuda, suporte, a gente tem aqui, né? No nosso grupinho lá. Todos os professores têm um grupinho de professores. É verdade. Sim, Então, a gente tem o nosso grupinho lá de professores, a gente se ajuda bastante, conversa bastante. E aqui eu pretendo continuar há bastante tempo ainda, né? Já tô aqui faz 6 anos. De 7 às 23? 5. 17, 23? 6 anos. 6, né? Já fiz 6 anos. Então, eu tô desde o comecinho aqui. Não pretendo sair tão cedo. Aqui dar aula para gastronomia, assim, eu me formei em alimentos. Fiz vestibular para nutrição, passei, eu já dei aula para nutrição, dou aula para gastronomia. De certa forma, eu meio que consegui satisfazer todos os meus desejos e sonhos que eu tinha quando eu era adolescente e eu não sabia o que fazer da minha vida, né? Então, aquela história de, não sei o que eu vou fazer isso, gostei. E eu gostava tanto da área da nutrição e da área de gastronomia, que no fim das contas, acabei me direcionando para essas áreas também, né? E acabei satisfazendo esse meu sonho, esse meu desejo, que sempre foi de cozinhar e trabalhar com nutrição também. Acabou que, né, deu certo no fim das contas, Sim. né? Então, é legal isso. E eu pretendo continuar aqui, pretendo continuar ensinando. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, né? Eu não sei vocês, mas nenhum de nós, eu acho que eu não pretendia ser professor. Nunca pensei em ser professor. E aí, quando a gente começa, é meio que uma questão assim de vontade, meio que dom também, né? As pessoas, quando elas são professores, elas são meio que obrigadas, se veem nessa posição de professor e vão atrás disso e acabam gostando, né? O meu cunhado, ele faz psicologia aqui, ele fez na UEPG materiais e ele veio para cá. Ele sempre fala, cara, os professores da Unicesumar são muito bons. Os professores, eles gostam do que eles estão fazendo. Às vezes, na universidade pública, os professores estão nem aí, né? Estão há muito tempo, eles estão se aposentando já, não tem essa vontade. Muitas vezes não tem né? nem mais saco para estar dentro da sala de aula. O cara só quer saber de pesquisa, de fazer, de produzir artigo. Dar aula para ele é um fardo, né? Muitos, aqui, né? Não são todos, obviamente. Ele fala assim, nossa, os professores aqui, os alunos da Unicesumar, às vezes não valorizam o tão bom, né? O tão bons que são os professores, porque eu já vim da universidade pública e não é bem assim. Um ou outro professor que realmente gosta de ensinar, tá ali para ensinar e se preocupa em ensinar direito, né? Aqui não, os professores, eles são bons, né? Eu falo assim, que eu vejo meus colegas, a gente se preocupa em montar uma aula legal, ensinar, motivar, né? E tem toda essa preocupação. Então, e é meio dom, assim, né? E eu gosto disso minha mãe sempre foi professora, eu aprendi vendo ela também, isso inspira a gente de certa forma, né? E Sim. Acaba ajudando aí a gente a escolher essa vida pra gente, que não é fácil, mas é recompensadora, no fim das contas, né? Bastante. Cara, bonito isso, né? Bonito. Eu acho bonito. Acho muito bonito. Eu tenho essa mesma sensação, na verdade, na minha vida. Porque quando eu escolhi, eu sou formada em biomedicina, né? Sou biomédica. Aí eu escolhi a biomedicina por
por afinidade, digamos assim. Era aquilo que eu queria fazer, eu queria trabalhar em saúde, eu sempre gostei muito de pesquisa, eu queria trabalhar no INCA, quando eu escolhi biomedicina. E aí foi. E daí eu passei por uma situação parecida com a tua, porque na época que eu fiz biomedicina, não tinha aqui em Ponta Grossa, então eu fui para Curitiba estudar. E quando eu voltei, eu falei assim, nossa, eu vou ser a única biomédica. Já não era a única, enfim. Mas assim, daí eu falei assim, vou conseguir emprego logo. Eu fiquei quase 1 ano desempregada. E aí eu comecei a fazer outras coisas, assim, tipo, ajudar minha família numa escola, não sei o quê, e foi. Aí consegui o emprego no hospital e gostava muito de trabalhar lá, mas eu me identifico que eu não tinha o perfil. Porque trabalhar sob pressão, para mim, é muito difícil. E aquela coisa assim, eu sentia muito o peso da responsabilidade de você estar lidando com vidas. Né? Até que uma amiga minha chegou e falou assim, vai abrir seleção para mestrado, por que você não faz? Eu acho que você tem o perfil. Eu falei, Sempre tem esse amigo, né? Eu fico tem. imaginando se realmente isso aí é uma entidade etérea que aparece pra gente ou se é realmente são amigos. Porque sempre tem. Sempre tem um amigo. fala, Acho que é olha, teu você perfil. Tem o perfil de mestrando, né? De fazer um Isso. mestrado. Aí depois essa pessoa desaparece. Você lembra dela assim, mas eu não consigo lembrar quem era. Eu acho que é uma entidade. não, mas eu tenho essa amiga até hoje. Ah, é? Aham. Ah, então a Inclusive, impressão dela Cris, ficou... beijo. E dela falou, você não vai fazer? Eu fui, fiz a prova, passei, comecei a fazer o mestrado. Aí fiz o primeiro ano do mestrado. Essa mesma amiga falou assim, abriu seleção de professor em tal lugar, por que você não tenta? Aí tentei, passei. Eu sempre falo assim, que eu escolhi a biomedicina, mas a docência me escolheu. É sempre né? assim. E eu, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Engraçado, né? É uma coisa muito, muito louca. Você pega... Tinha um amigo meu que falava que dar aula é igual uma cachaça. Desculpem os termos, né, mas falava, cara, você fica viciado. Tanto que, o Rodrigo mesmo, que veio aqui semana passada, ele tá na direção, ou seja, não tem tempo pra nada, mas ele pediu pra uma dar turma aula. pra dar aula, né? É. Que é uma coisa que, às vezes, quando a gente tá muito você tá muito no feeling, muito atarefado, ali você pensa, né? Cara, se eu pegar essa coordenação, eu vou ficar um tempo sem dar aula, né? Lidar com outras coisas e tal, não sei o que, tô sobrecarregado. Mas você vê que mesmo assim, Faz falta. dá saudade. É. Né? O meu orientador, ele sempre falou que o momento que ele ia pra dar aula era o momento que ele relaxava. Era a parte legal do dia dele era chegar na sala e dar aula e conversar com os alunos, porque, principalmente na universidade pública, tem muitas funções administrativas por trás. Você chega lá e você tem que lidar com ofícios, com processos, com várias outras coisas, né? E coordenações, e você tem que pegar projetos e várias coisas. Dar aula é o momento legal do dia, assim, né? E eu sinto meio que isso também, né? A gente vem aqui, às vezes dá uma preguicinha, dá. Sim. Né? Porque é um trabalho, né? Não, e é aquilo que a gente Mas, falou no começo, do trabalho dá trabalho. Dá trabalho. Dá uma preguicinha, às vezes dá. Mas quando a gente chega aqui e começa a dar aula e começa a interagir com os alunos, o negócio vai, flui e é gostoso, né? Então, se eu não desse aula, eu acho que ia sentir muita falta. Então, mesmo com tudo que eu faço, né? O gerenciamento que dá muito trabalho, né? Também não sou gerente, caí no empresário, né? Agora sou empresário do nada, assim. Nunca fui empresário, não estudei para ser empresário. Estou aprendendo muita coisa. Estou gostando também. Mas eu não me vejo, assim, largando as aulas. Mesmo que eu saia daqui, eu vou achar alguma coisa para eu ensinar em algum momento, porque eu acho que faz parte da minha vida já e eu não Cara, me pelo vejo caminho que tá não indo, vocês fazendo. vão abrir a Universidade Hetdorp para a produção de queijo e laticínios. Daqui a pouco, já. Daqui a pouquinho. Pela ampliação. Sim. Não, chega. Tá bom assim, já tá bom. Cara, mudando de saco pra mala. Você consome programa de culinária? Nossa, Competição? consumo os programas, então Masterchef, por exemplo, Pesadelo na Cozinha, gosto muito, mas principalmente em rede social. Então, os Mas algoritmos... os cortes você pega? Os algoritmos, né, que funcionam aqui, me entregam muita receita internacional, me entregam muito produto diferenciado. E eu consumo muito em rede social. Então, no Reels, no Instagram, no TikTok, direto me aparece receita, me aparece informação desse tipo. Chefes para eu seguir, eu sigo um monte. Então, é mais em rede social, mas consumo bastante. Mas esses programas eu acho legal também. Eu, de vez em Gosta? quando assisto. Você tem algum filme de gastronomia favorito? Nossa, tem um filme que eu não vou lembrar o nome. Mas é um filme muito bonito, que é uma família que vem da Índia e eles se mudam para o interior da França e abrem um restaurante na frente de um restaurante que tem uma estrela Michelin. Nossa. E o restaurante que tem a estrela Michelin, que é famoso já, tem muita inveja dessa família, porque eles começam a fazer sucesso, começa uma briga entre os cozinheiros
E é uma história muito envolvente, assim, muito legal. E no fim tem um final bem surpreendente, assim. É um filme Você não bem lembra legal. o nome? Não lembro Depois o a nome. gente acha vamos achar. vai estar passando na tela em Eu algum vou lugar, né? tentar dar uma procurada também. Mas é uma história muito bonita, assim. Não, eu te muito perguntei, legal. eu sou apaixonado por filme de gastronomia, né? Adoro. O clássico que todo mundo fala, qual é o seu filme de gastronomia favorito? Ratatouille, né? Todo mundo Esse é que o não é de Ratatouille... gastronomia, pelo amor de Deus. Não, mas não, ele não é de gastronomia. É um filme, eu sou apaixonado pela Pixar, mas ele tem Eu uma acho coisa bem muito legal que quando eu tava... sabe aquela coisa do terceiro sabor? De achar o terceiro sabor? Sim, E memória afetiva. Sim. Ele passa graficamente Uhum. uma coisa que a gente não consegue, que é muito sensorial, que é muito interna, né? Uhum. Mas graficamente ele consegue passar qual é aquela sensação. São dois momentos específicos do Ratatouille que eu gosto bastante. Mas não é meu filme de gastronomia favorito. Você tem algum filme de gastronomia favorito? Ou você também não gosta muito? Eu não sei, na verdade. Assim, não consigo lembrar agora. Eu gosto muito de assistir qualquer programa, as pessoas fazendo as comidas e comendo. Eu gosto muito. Inclusive, eu tenho várias receitas salvas assim no Instagram, mas eu não faço nenhuma. O canal que fica girando na minha televisão lá diretão, assim, que é online, é o Taste-Made. Eu deixo lá rodando, sempre tá passando alguma coisa interessante. Mas o filme, de novo, voltando, né? Eu tenho 2 gêneros que eu gosto muito. Filme de prisão, filme de cadeia. Não sei porquê. E filme de gastronomia. Tem um que une os dois, é um filme nacional, chama-se Estômago. Não sei se vocês já viram. Eu já vi. É muito, muito, muito bom. Se vocês puderem, assistam. Achim foi ótimo. Pra mim, em questão de filme nacional... Desculpa a gente ter puxado pra isso, mas é que como o assunto tá gastronômico... esse filme, pra mim, é o melhor filme, se não for o melhor, um dos melhores filmes nacionais. Então assistam, Estômago é muito, muito bom. Ele une bem essas duas partes. Filmado em Curitiba, inclusive. De 2007, 2008, se não me engano. Muito, 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 muito bom mesmo. Mais uma dúvida, professora? Todas? Como é que eu faço minha comida ficar boa? Aí você vai ter que se matricular no curso de gastronomia da Unicesumar, Unidade Isso. Ponta Grossa. Paulo, cara, eu quero te agradecer demais mesmo por você ter topado. Eu sei que você é muito ocupado. Deu Tão essa colher. ocupado quanto o Rodrigo, gente. Só vem gente ocupada aqui. Mas é bom que o papo flui, eles têm muita coisa pra falar. Que eu queria saber quantas horas tem no dia deles. Eu não sei. Eu Eu tô chuto precisando. 36. Eu queria que tivesse 36, porque às vezes falta tempo pra fazer tudo. Isso. Mas bom, vou deixar aberto pra você dar o recado que você quiser. Passa as tuas redes sociais, a rede social da Redditor, como que a gente te acha, se os alunos, né, eventualmente tiverem alguma dúvida. Se estiverem precisando de nota. Se te encontrar no corredor. Eu preciso de nota, surge igual o Mestre dos Magos, né? Do Isso. nada. Exatamente, do nada eles vêm. Então, deixa as tuas redes sociais, dá o teu recado pros teus alunos, pro pessoal que, né, gosta de gastronomia, que queira fazer o curso também. Então, Tá. Então, o recado que eu sempre dou pros meus alunos, e pra todo mundo, na verdade, né? Não digam não, principalmente agora que vocês são jovens e têm ânimo para fazer as coisas. Digam sim para tudo, por mais bobo que pareça, por mais inútil que possa parecer. É assim que a gente vai construindo a nossa carreira profissional. Eu disse sim para muita coisa que no momento eu achei, nossa, né? Tipo, disse sim para ser garçom. Você nunca imagina que você se forma numa faculdade, fica 5 anos estudando, 6 no meu caso, né? E vai para fora e tem muito, né? E vai dizer sim para uma vaga, parece um serviço assim, tipo de alguém que não vai ter estudo, né? Alguma coisa assim, simples. Mas essa portinha que se abriu foi abrindo milhares de outras portas para mim e me colocaram hoje nessa posição que eu tô. Que eu não digo que é a posição final, né? Não posso dizer assim, hoje eu atingi a minha meta de sucesso. Não, tenho muito mais coisa para fazer ainda, tenho muito ânimo ainda, eu digo sim ainda para muita coisa. Hoje eu já digo uns não, dependendo do que aparece. Mas é isso, não deixe portas se fecharem ou janelas se fecharem, ou se fecha uma porta, abre a janela, você abre a janela, você vê oportunidades e você cria também a sua oportunidade. Bata na porta, cria oportunidade, não perca chances de você fazer a tua carreira, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Aí que a gente aprende a, não sei, gostar de trabalhar, né? Tem que dizer muito sim, né? E aí, quando você puder, tiver num nível legal, assim, que você acha, não, agora eu já posso começar a dizer uns não, começa a filtrar, né? E as minhas redes sociais, meu nome completo, Paulo Ricardo Loss, né? Paulo Ricardo, sua mãe era muito fã do RPM? Não, é que eu tenho um avô que chama Paulo e outro que chama Ricardo. Ah, tá, olha só. E aí ela juntou os dois cósmicas. nomes pra ninguém ficar com ciúme, entendeu? Porque um é do lado materno e outro é do lado paterno. E daí ela juntou os dois, como eu era o neto mais velho das duas famílias, pra ninguém ficar com ciúme, ela juntou os dois.
Não é por causa do RP. Mas é por causa dos meus 2 avós, né? E a rede social do Dorp é hat.dorp. Maravilha. Podem seguir lá, a gente coloca fotos e muitas informações e coisas tem legais. algum significado específico? Hatdorp significa o vilarejo. Hat é o artigo, né? E Dorp é vila, vilarejo. Então significa isso. A gente quis achar o nome fácil, né? Curto, fácil de pronunciar, fácil de achar e colou. Né? Mas Deu é certo. tipo literal mesmo, É né? literal. aham. O vilarejo. Legal. Muito bom. Então, pessoal, visitem a Hatdorp, né? Eu e a professora Laís também, nossas redes estão passando por aqui em algum Sim, lugar. vamos lá. Sigam a gente também. Sigam a gente. Sigam o Instagram do Stories, que é Histórias Pod. Isso. Tamo no Spotify agora. Estamos No YouTube, toda terça-feira ao meio-dia, a gente vai liberar os vídeos pra vocês. Então, Um episódio novo. exato. Não adianta só visualizar, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, salvem, mandem pra avó, sei lá. Mandem pros irmãos mais novos que ainda estão pensando o que vai fazer da vida. Exato. E assim, pessoas que vocês sabem que têm o interesse do tema que a gente tá falando aqui, mande pra essa pessoa, né? Isso. Pra ver se ela... Comentem também. Chama professor não sei o que lá, chama pra falar de tal tema. Deixem ideias pra gente aqui. Podem mandar nos nossos e-mails, tá tudo na descrição do vídeo, tá? Isso. Ou na descrição do áudio aí do Spotify. Vocês encontram a gente das mais diversas maneiras. Paulo, obrigado mais uma vez, quero agradecer demais. Foi muito legal o papo. Muito bom. E é isso, galera. Histórias, um podcast Unicesumar. A gente se vê semana que vem. Falou, até mais. Falou, gente.